Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E o tema de hoje é um tema bastante complicado, né? Por que sofremos? Quem é que nunca fez esse questionamento? Quem é que nunca parou, olhou para o céu e falou, meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que ninguém sofre nesse mundo? Só eu. Está todo mundo feliz. Eu olho na rua, é uma felicidade, as pessoas, nas casas, todo mundo está feliz. Agora eu não, eu sofro. Eu sofro, que é uma coisa de louco. Isso é uma coisa normal em todos nós. Mas vamos fazer uns questionamentos aqui, frente, né, à luz da doutrina espírita. O sofrimento acompanha o homem desde a sua origem, lá no passado, há milhares e milhares de anos. Nós sofríamos, mas o nosso objetivo era nos manter vivos, era a lei da sobrevivência. Então, a nossa preocupação era muito pequena, eram padecimentos físicos, em função da nossa pouca evolução, em função da nossa necessidade de sobreviver. Éramos, naquela época, mais animais irracionais do que um ser pensante, que o nosso pensamento era bastante limitado. E nós fomos evoluindo. Veja bem, o que acontece? Nós, pessoas que têm o raciocínio lógico, temos a ciência que mostra para a gente uma infinidade de coisas, mas temos também o lado espiritual, religioso ou baseados na fé, só que no caso espírita, a fé é racional. Muito bem. O que acontece? A gente fica naquela situação entre o contexto científico e o contexto da fé. Tá, muito bem. Acontece que durante lá no nosso começo da nossa evolução, existia pura e simplesmente uma visão nossa, bem limitada, apenas do mundo físico. E ali sofríamos os problemas que o mundo físico nos trazia. Nós fomos evoluindo, nós fomos aprimorando o nosso processo mental. E nós fomos adquirindo, vamos dizer assim, agora outros tipos de sofrimento com os seus problemas existenciais, com os problemas das angústias, do problema moral, começamos a sofrer outros tipos de situação. Peraí, mas houve uma evolução. Mas nós não acreditamos em Deus? Acreditamos. Então, por que Deus, quando nos criou, já nos criou feliz? Ele podia ter feito isso. Eu não sei analisar, acho que ninguém sabe, por que Deus tomou essa decisão de, na criação do universo, em vez de criar tudo pronto, ele criou as leis da física, da matemática, da química, as leis morais, todas as leis que regem o universo. Entregou essas leis de algum jeito, essa energia que está no universo todo. Primeira pergunta do Livro do Espírito, que é Deus? E a resposta, causa primária de todas as coisas. E essa causa primária de todas as coisas, ela nos remete a entender que Deus está em tudo. Então, desde a criação do universo até os dias de hoje, Deus está em tudo. Então, por algum motivo, Ele nos criou simples e ignorantes e nos deu a oportunidade de evoluir. Só que a evolução, até o estágio que nós estamos hoje, ainda é um processo que gera sofrimento. Às vezes não é um sofrimento físico, mas é um sofrimento moral, é um sofrimento psicológico, espiritual. Às vezes esse sofrimento, ele não se justifica, porque sofremos coisas absurdas que não faz sentido. É um sofrimento de não ter materialmente determinada coisa que o nosso ego deseja. Mas estamos num processo de aprendizado. Dia virá, nessa evolução nossa, em que nós não vamos ter sofrimento, nós vamos continuar
evoluindo, porque a evolução é infinita. Nosso Mestre Jesus, ele está num estágio extremamente elevado. Praticamente nós não temos a menor ideia de como é a espiritualidade em que Jesus se manifesta lá. É algo extremamente sublime, vamos dizer assim, felicidade perfeita, completa, é algo que não dá para nós, mas nós estamos a caminho. Pois ele disse, vós sois deuses, pode fazer o que eu faço, até coisa melhor, pode fazer até muito mais. Mas acontece que ele também disse que se tivesses a fé de um grão de mostarda, você transportaria uma montanha, sabendo claramente da nossa pouca fé, da nossa pouca estrutura interna de consciência perante o mundo à nossa volta. E para despertar essa consciência, muitas vezes, é necessário o sofrimento. Porque vamos pensar assim, uma pessoa que está numa condição socioeconômica extremamente privilegiada, que não tem nenhum problema de saúde, que está lá, as coisas estão maravilhoso, mora muito bem, obrigado, numa situação extremamente tranquila. É muito difícil essa pessoa, a não ser que ela já venha de um nível de evolução, ela já vivenciou muita coisa, então ela já tem uma consciência de pegar toda essa fartura que está à sua volta e distribuir uma parte disso a quem precisa e manter aquilo que lhe é necessário, seja ela na alta sociedade, na média ou na baixa sociedade, não importa. Mas, quando a maioria está numa situação dessa muito confortável, como é que você vai fazer para uma pessoa dessa acordar para a realidade do espírito, para a realidade das mudanças necessárias? É através do sofrimento, é através da dor, que a espiritualidade vai nos fazer acordar. Agora, se o espírito vivencia o Evangelho, se o espírito tem um trabalho dignificante profundo, se tudo à sua volta ele está fazendo o melhor de si, evidentemente que muitos sofrimentos são afastados. Mas não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida disso. Que na medida em que nós vamos procurando fazer o melhor de nós, você está falando besteira. Está falando besteira porque eu trabalho lá na casa espírita, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e minha vida está cheia de problemas. Te garanto que se você não estivesse fazendo o que você está fazendo, estaria com muito mais. Muito mais. É que muitas vezes nós temos, número 1, uma bagagem muito grande de correções. Número 2, nós pedimos para viver essa dificuldade, para exercitar a paciência, a fé. Não é fácil, claro que não é fácil. Nós não queremos passar por dificuldades, ninguém quer sofrer. Quem que quer sofrer? Mas muitas vezes é necessário. E aí que nós vamos orar. Nós vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus que nos dê força para vencer. Porque lembra de uma passagem de Jesus que ele diz assim: quem quiser me seguir, que tome sua cruz e me siga. Nós estamos num estágio de evolução ainda, que esse sofrimento se torna necessário, às vezes num grau maior, às vezes num grau menor. Às vezes o pai e a mãe estão bem, está tudo legal, tem um filho que está bem, tem o outro que está bem, mas tem um que está passando uma situação difícil, e isso deixa os pais abalados, mesmo sabendo que a vida daquele filho que está problemático é uma característica, é uma prerrogativa dele, ele tem que enfrentar aquilo lá. O pai, a mãe, os amigos, tudo pode ajudá-lo, pode dar uma força, um sirineu para ajudar a carregar a cruz, mas ele precisa, como eu preciso, carregar as minhas cruzes, as minhas dificuldades, orando a Deus, procurando fazer o melhor para que a gente consiga ter força. E vai chegar uma hora que você vai perceber que certos sofrimentos, eles são bem menores do que a gente estava imaginando. Certos problemas,
também são muito menores, alguns até com muita boa vontade da nossa parte, de pegar firme para resolver, resolve rápido. Às vezes aquele problemão que a gente achava que era o fim do mundo, não é. Há problemas sim que vão ser graves e nos faz sofrer bastante. Não tem como. Há outros problemas que até se você não mexer em nada, continuar a sua vida fazendo o melhor de você, fazendo o que for possível, orando bastante, esse problema vai embora. Você nem vê, se tinha aquele problema, você viu? Se resolveu. Por isso que sofremos enquanto estamos em processo de evolução mais primária. Depois de um certo estágio de consciência do verdadeiro sentido da vida física e espiritual, o sofrimento reduz e passamos a ter identificação com os valores maiores da vida. No momento que eu começo a me identificar com os valores maiores da vida, certos sofrimentos, para mim já não apita mais nada. Quando nós começarmos a entender, como disse Mahatma Gandhi, Gandhi, você não perdoa? Ele disse, eu não. Como você não perdoa? Por que eu vou perdoar? Mas mestre, ele te fez um mal, você tem que perdoar. Não, ele não me fez mal nenhum, por isso eu não tenho que perdoar. Ele fez para ele. Aquilo que ele fez, para mim, não me afeta em nada, eu sigo minha vida. Agora ele fez para ele. Preciso ajudá-lo a se levantar, a se recuperar. Esse que é o negócio. Sabe, a partir do momento que nós começamos a ter consciência profunda da vida, e isso não é uma brincadeira, é algo muito complexo também, exige da gente muita meditação, muito pensamento positivo, muito estudo, muita reflexão, para que a gente descubra os verdadeiros valores da vida, vivendo a vida, tem que viver a vida. Não estou dizendo que já viver num monastério lá, fechado, de olho fechado lá o dia inteiro, não é nada disso. Nós vamos viver a vida. Aí nós vamos passear, nós vamos viajar, nós vamos namorar, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer tudo que a vida nos permite fazer, porque temos que viver a vida. Mas viver a vida sempre dentro de um padrão ético, um padrão moral, um padrão de construção de algo positivo dentro de nós. Isso é um desafio. Esse desafio vai diminuir o sofrimento. Esse desafio vai permitir com que a gente consiga nos tornar um espírito mais maduro, um espírito mais consciente. Joana de Ângeles vai nos trazer isso com a palavra individuação. Nós vamos desenvolvendo os nossos valores e vamos nos tornando um ser íntegro, ou, como diz o livro dela, o homem integral. O homem integral, aí entenda-se homem e mulher, é o ser que desenvolve uma consciência profunda da vida, dos seus valores, da sua pessoa e interliga isso tudo no mundo à sua volta. Por isso que os grandes iniciados tinham um comportamento diferente da pessoa do dia a dia, porque são pessoas que desenvolveram, aprenderam e conseguiram ter essa visão profunda da vida, que Joana de Ângeles nos ensina que é uma luta individual, uma luta de cada um, no dia a dia, no sofrimento e na alegria. Nós vamos chegar um momento em que o sofrimento vai diminuir, pois o planeta está se transformando de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Quando o planeta de regeneração estiver implantado, isso é devagarzinho, as coisas estão acontecendo, não pensa vocês que, como alguns acham, que o planeta de regeneração será a felicidade, será o paraíso na Terra. Não, não é nada disso. Mas será muito melhor do que é hoje. O bem vai se sobrepor ao mal. Guerras, conflitos, essas coisas não vão existir gradativamente. O que acontece é que nós estamos num patamar ainda de racionalidade fria, e a racionalidade fria, ela nos leva muitas vezes a resultados não muito legais dentro do mundo da política, da ciência, do comportamento humano.
E o terceiro milênio, ou seja, o planeta de regeneração, ele nos leva a um outro patamar do raciocínio intuitivo. A intuição vai começar, e já está começando, a fazer parte do ser. Não somente raciocínio, mas uma emoção profunda, carregada de valores, que a gente vai chamar de intuição. Essa intuição e esse raciocínio se mesclam numa outra forma de ver a vida. Hoje nós sabemos que essa intuição é uma mediunidade do futuro, mediunidade do terceiro milênio, que já se é praticada por muitas pessoas, que para, pensa, reflete, medita e tem valores que a chegam, mas não há um raciocínio lógico, experimental, que vai tomar essa decisão, mas é algo que vem de dentro. Eu preciso fazer isso. Por quê? Porque eu preciso. Eu quero ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque eu quero ajudar. Porque você quer um lugar no céu, no espaço, na espiritualidade? Não. Eu quero ajudar. Ponto. É um outro posicionamento. E isso vai fazer com que a gente reduza substancialmente sofrimento. Sofrimento, ele tem objetivo maior de nos fazer acordar. O sofrimento tem um objetivo maior de mostrar para a gente os verdadeiros caminhos que a nossa vida precisa seguir. Há pessoas que vêm com um sofrimento muito grande, com uma deficiência física, com esse tipo de problema, e ela precisa ter um equilíbrio, orar, resolver dentro das suas possibilidades para contornar essa deficiência, como muitos o fazem. Muitos têm essa capacidade de, apesar de estar naquele contexto de sofrimento, consegue dar a volta por cima e realizar grandes obras, mesmo tendo aquela dificuldade. É uma coisa simplesmente maravilhosa a pessoa que consegue fazer isso, né, pessoal? Sem a menor dúvida. E é isso. Esse é o nosso pequeno bate-papo de hoje, para que nós entremos num processo de análise, de raciocínio, de meditação, de desenvolvimento dentro de nós, de que o sofrimento, ele não é algo que eu tenha que vivê-lo. O momento é difícil? É, mas eu vou superar. Aquilo tá complicado? Tá. Nós vamos superar. Com a ajuda de Deus, com o nosso esforço, nós vamos superar. Por quê? Porque lá na frente, quando você lembrar daquele momento difícil, você vai dar risada. Nossa, eu me acabei com aquele problema. Para mim aquilo era o fim do mundo. E hoje eu vi que não era. Era questão de eu me preparar, de enfrentar. E tem uma frase popular bastante interessante. Deus dá o frio conforme o cobertor. Lembra da linda e maravilhosa música do Adoniran Barbosa? E tem uma verdade grande por trás disso. Se eu estou passando por certas dificuldades, é porque eu tenho condição de vencê-las. Deus não vai dar o fardo maior do que a gente consegue carregar. Vamos refletir isso, né, pessoal? É isso aí. Por hoje ficamos por aqui e até o nosso próximo programa. Que Deus abençoe a todos nós. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.